Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém. Shalom. Que Deus possa te abençoar, possa te dar graça nesta hora. É o que eu desejo para você que me assiste e me ouve neste momento. O apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando sobre a ordem do culto. E eu quero, junto com você, estar falando em poucos minutos sobre esta ordem. Por quê? Porque, irmãos, muitos, eles não entendem esta ordem. E eles ainda continuam como a igreja de Coríntios, né? Continua na desordem. O apóstolo Paulo viu que a igreja, ela estava cultuando desordenadamente. E é incrível que muitos hoje se diz adoradores, fazer parte da igreja de Jesus, e eles ainda continuam como a igreja de Coríntios, desordenada. Quando você lê o capítulo 14, você vem vendo o apóstolo Paulo falando sobre a questão de profetizar e de falar línguas estranhas. Ou seja, estava havendo uma confusão muito grande ali sobre profetizar e falar línguas estranhas. Por isso que o apóstolo Paulo fala e diz que quando os ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem a doutrina e tem a revelação. No final ele diz, faça-se tudo para a edificação. Ou seja, não estava tendo uma edificação na ordem ou na forma que eles estavam cultuando. E hoje também não é diferente nas denominações, nas igrejas que se dizem pentecostais, entre aspas. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele disse que a pessoa que fala língua estranhas, o indouto, aquele incrédulo que entra naquele ajuntamento, ele não consegue entender aquele que está falando em línguas desconhecidas. O apóstolo Paulo diz que aquele que profetiza, aqueles indoutos, eles conseguem entender porque está falando na mesma língua deles, que eles estão ali. E o apóstolo Paulo até diz que aqueles que profetizam, têm o dom de profetizar, eles são maiores do que aqueles que falam em línguas desconhecidas. Depois o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que quando alguém falar língua estranha, na igreja, tem que ter o intérprete. 2 ou 3, ele até limita 2 ou 3 falando línguas, mas se houver o intérprete. Se não houver intérprete, ele diz que deve ficar sentado na sua cadeira falando consigo e Deus. Porque aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo, porque ele fala línguas em mistério, ele diz magnificando a Deus. Mas o que profetiza, ele fala para a igreja, para a edificação da igreja. O que é que eu chamo a atenção aqui você? Hoje você vê nas igrejas pentecostais, ou em muitas, quanto mais falar línguas estranhas, é que eles acreditam que Deus está operando. Então não importa se tem intérprete ou não, se é 10, se é 15, se é 50, para eles ali é o fogo de Deus descendo sobre eles. Então não importa se alguém esteja ali se escandalizando, não importa se alguém não esteja entendendo nada, importa para eles que é a presença de Deus descendo sobre eles. Mas nós vemos que está fora do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que 2 ou 3 falem línguas, mas que haja intérprete. Se não estiver intérprete, sente-se e fale consigo e Deus. Então, estão ali ferindo a palavra de Deus quando uma pessoa só, irmãos, falar na igreja e não tiver intérprete e ele não foi interrompido pelo pastor ou por alguém, está ferindo a palavra. Então, os irmãos têm que saber, têm que conhecer o que diz a palavra. Se não tiver intérprete, fique calado. E não pode ser mais do que 3 pessoas, diz o apóstolo Paulo, da mesma maneira os que profetiza, e os outros que estão lá julguem para ver se aquela profecia está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Então, para os religiosos, os evangélicos de hoje, que acreditam nos dons de línguas
no sentido que eles dizem, quanto mais pessoas falando, só exemplo, né, com conhecimento próprio de causa, que já frequentei há muitos anos as denominações pentecostais, e eu aprendi lá que uma pessoa só pode ser batizada com o Espírito Santo, das evidências dos dons, é justamente falar em línguas estranhas. Nós sabemos que não é desta maneira. Então, nós vemos que está fora do que diz a palavra, aquele reteté, aquele sorrupio, aquele tanto falar em línguas estranhas e que, de fato, ninguém entende nada, porque não tem intérprete, mas na mente deles é a presença de Deus. Um outro ponto na igreja, né, na ordem do culto na igreja, é justamente mulheres. Aqui no verso de número 34, a palavra diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas esteja sujeitas, como também ordena a lei. Então, uma das ordens do culto é que a mulher não pode ensinar. A mulher não pode tomar o púlpito para ensinar. É a palavra de Deus que está falando nas igrejas. Nós vemos também em Timóteo, no capítulo 2, e nós vemos em toda a Bíblia Sagrada que esse ministério de pastorear, de ensinar, ela não foi dado para a mulher, mas sim para homens. Então, uma das ordens do culto é que mulher ela não esteja nos púlpitos ensinando. Agora, não é isso que nós vemos nas igrejas evangélicas, não é isso que nós vemos hoje. Nós vemos as mulheres tomando a frente, nós vemos as mulheres pregando nos púlpitos, nós vemos as mulheres Isso, de fato, é uma abominação em relação à palavra do Senhor. Porque a palavra diz que as mulheres não devem ensinar na igreja, mas se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido, pergunte depois para o seu pastor sobre o assunto que você tem dúvida, mas as mulheres não devem estar falando na igreja, porque também, né, diz a palavra do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que há hoje a igreja de Corinto na terra fortemente, totalmente contrariando aquilo que o Senhor está dizendo. Você que pertence a uma denominação, você que frequenta, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que quando os irmãos se reúnem lá, principalmente quando tem uma festa, olha, a festa das senhoras, a festa da igreja, que o pregador começa a pregar, começa a fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Aí quando um começa a falar em língua, aí pronto. Aí ninguém para mais, não é assim? Você acha que eu estou aqui falando mentiras? Ou não é assim? Aí é 3, 4, 5, 10, 50. Aí o fogo desce, mas nós não enxergamos este fogo estranho descendo aqui na igreja verdadeira do Senhor, na Bíblia Sagrada. Eu espero que Deus possa te abençoar, né? Não precisa de muito, porque o texto está claro, falando. Eu só quero estar lembrando para você a maneira correta da igreja do Senhor adorar. Que Deus possa te abençoar. Amém? Graças a Deus.